palavra pelo tempo regimental de 15 minutos, que é requerente, ao Partido Trabalhista Brasileiro, representado pela doutora Ezequiele Barros, que disporá desse tempo regimental para fazer a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores ministros, doutor procurador-geral, vice-procurador-geral da República, caros colegas que me sucederão nessa tribuna virtual. Falo em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, autor desta ação direta, proposta contra a Lei 14.208, que possibilitou a formação de federações no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que essa ação não tem por objeto a discussão da escolha política do parlamento de instituir ou não uma federação. Sabemos que há inúmeras experiências bem-sucedidas em outros países, como bem relataram os amiticuri que me sucederão nesta tribuna, porém, o objeto dessa ação direta é precisamente a forma, um instrumento legislativo pelo qual essa federação foi instituída no nosso ordenamento jurídico, por meio de uma ação, por meio de uma lei ordinária, ao invés de uma emenda constitucional. Porque essa escolha política, ela precisa ser exercida dentro dos nossos limites, no nosso ordenamento jurídico, dentro dos nossos limites estabelecidos, tanto pelo Constituinte originário quanto pelo Constituinte derivado. Essa ação ela foi proposta, isso está especificamente esclarecido no tópico 4.4 da petição inicial, com base em duas premissas que, com o devido respeito, não foram devidamente enfrentadas nessa respeitável decisão liminar. A primeira delas é de que não é possível que uma lei ordinária crie uma união de partidos políticos diferente daquelas previstas na Constituição. A segunda premissa é a de que dos três tipos de união de partidos previstos na Constituição, fusão, incorporação e coligação, a única que possui alguma semelhança, que comporta analogia com essa federação, é a coligação. Porque tanto na fusão quanto na incorporação, os partidos eles perdem duas características que são essenciais para essa federação, tanto que está previsto no parágrafo 2º do artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, com a redação dada pela norma impugnada, que são a identidade e a autonomia partidária. Além disso, são uniões permanentes. A única possibilidade de manutenção dessas duas características essenciais é aquela hipótese de união de partidos denominada coligação. A coligação clássica, ainda que possua um prazo de duração menor e que não tenha um programa e um estatuto comuns, é a única união de partidos previstas na nossa Constituição que permite a manutenção dessas duas características essenciais para uma federação. Portanto, com o devido respeito aos partidos que assim se manifestaram por escrito nessa ação, não há desconhecimento teórico por parte do autor do que significa uma federação, tampouco das suas experiências bem-sucedidas em outros países. Porém, dentro do nosso ordenamento jurídico, essa federação ela precisa ser instituída por meio de uma emenda constitucional. E, no caso, ela foi instituída no nosso ordenamento como uma espécie de coligação, razão pela qual ela incide nos mesmos óbices que a coligação clássica, previstos no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição. Com relação especificamente à violação aos sistemas partidário e eleitoral proporcional, não se desconhece também que é possível a sua regulamentação por meio da legislação infraconstitucional. No entanto, a modificação do sistema previsto na Constituição somente pode ser feita por meio de emenda constitucional. E essa lei, nessa perspectiva, altera completamente o sistema partidário e o sistema eleitoral proporcional previsto
previstos na nossa Constituição. A título exemplificativo, altera, por exemplo, o artigo 58, parágrafo 1º, no que diz respeito à proporcionalidade dos partidos dentro das casas legislativas. Também amplia o rol de legitimados para a proposição de ações diretas, o artigo 103 da Constituição, na medida em que confere a essas federações todas as prerrogativas que possuem os partidos políticos, mas a mais significativa delas diz respeito à indevida alteração do recente aprimoramento realizado pela Emenda Constitucional 97 de 2017, que instituiu uma cláusula de desempenho e o fim do fenômeno do compartilhamento de votos nas eleições proporcionais. A intenção do Constituinte derivado, ao promulgar essa emenda, foi muito clara: reduzir o número de partidos políticos com acesso ao tempo de antena, ao direito de antena e também aos recursos do fundo partidário. Diferente da primeira cláusula de barreira, que foi declarada inconstitucional por essa Suprema Corte em 2006, a Emenda Constitucional 97 de 2017 sequer menciona qualquer óbice para o funcionamento parlamentar, de modo que é muito claro que o objetivo dessa norma é a redução do número de partidos que recebem o fundo partidário e têm direito ao direito de antena. O objetivo dessa emenda era compelir os partidos que não ultrapassam, portanto, a cláusula de desempenho, a fazer uso das únicas opções constitucionais possíveis, a fusão ou a incorporação, o que efetivamente garantiria a redução do número de partidos políticos. E ao contrário do que muitos defendem, que essa federação seria uma espécie de caminho ou um noivado para uma futura fusão, uma incorporação, essa federação, na verdade, criou um verdadeiro desincentivo para que esses partidos optem pela fusão ou pela incorporação. Na medida em que os partidos federados que não conseguem ultrapassar a cláusula de desempenho dessa forma, com a manutenção da sua autonomia e da sua identidade, não tem nenhum incentivo para fazer uso, então, da fusão ou da incorporação. Na eleição de 2022, onde nós teríamos a incidência da segunda etapa dessa cláusula de barreira, por exemplo, utilizando como fotografia a bancada eleita na eleição de 2018, a primeira etapa dessa cláusula e a última em que foi possível realizar coligações, dos 30 partidos com representação na Câmara atualmente, tão somente 13 deles conseguiriam superar a próxima etapa da cláusula de desempenho sem ter que fazer uso desse artifício de união de partido, de federação. Isso é, os 17 partidos remanescentes, se quisessem receber fundo partidário e ter acesso ao direito de antena, deveriam fazer, então, fusão ou incorporação. De modo que, dessa forma, o objetivo da Emenda Constitucional 97 de 2017 foi completamente esvaziado por essa lei ordinária. Porque com a possibilidade, por essa lei, da criação, da formação de federações, nós chegaremos até 2030, que seria a última etapa dessa cláusula de desempenho, não mais com apenas 7 partidos fortes e representativos, mas muito provavelmente com os atuais 33 partidos recebendo recursos do fundo partidário e com acesso ao direito de antena. É dizer, a consequência desse julgamento, na hipótese de referendo dessa respeitável decisão liminar, será equivalente àquela decisão proferida por essa Suprema Corte em 2006, quando foi fulminada a primeira cláusula de barreira, pois nós manteremos o mesmo número de partidos, se não aumentar, por estimular uma criação de novos partidos que poderão compor essas federações e assim todos passarão a receber esses incentivos públicos. A decisão de pôr fim formalmente a essa cláusula de desempenho certamente é uma decisão política que o parlamento pode tomar. No entanto, à luz do nosso ordenamento jurídico, há o ônus de fazê-lo por meio de uma emenda constitucional.
Não foi por outra razão que, durante as trocas de carta entre os federalistas para a criação da Constituição estadunidense, James Madison propôs a Jefferson que o quórum qualificado de 2/3 para a alteração da Constituição e não apenas um prazo de 19 anos de duração, para que a alteração do texto constitucional fosse algo muito difícil. É necessário conferir estabilidade para a Constituição, o que nessa ação significa preservar o quadro normativo estabelecido pela Emenda 97 de 2017, com a declaração de inconstitucionalidade dessa lei impugnada. Com relação ao prazo de formação das federações, excelências, por outro lado, admitindo apenas para argumentar que essa Suprema Corte venha a considerar a constitucional a Lei 14.208 de 2021, rogando aqui as mais respeitosas vênias ao ministro relator, nós ousamos discordar da redução de prazo para a formação da federação, como proposto por Sua Excelência dentro da abertura da ação direta de inconstitucionalidade. Isso não foi requerido, é importante que se diga, pelo autor, porque se há controvérsias doutrinárias sobre essa federação ser ou não ser uma espécie de coligação, penso que é incontroverso aquilo que ela não é. Ela não é um partido político, ela é tão somente uma união de partidos políticos, muito embora possa assim agir durante um período de pelo menos 4 anos. Assim sendo, a antecipação do prazo para a sua formação para um período de 6 meses antes das eleições e não mais para o fim do prazo das convenções, que seria até o dia 5 de agosto desse ano, se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a federação ela é formada com vistas à participação na eleição, ainda que a sua duração tenha, de fato, um prazo superior ao período eleitoral, de no mínimo 4 anos, que é o período de uma legislatura. Portanto, quanto ao prazo da federação, rogamos que sejam mantidos rígidos tanto os requisitos quanto o prazo de formação nela estabelecidos, em respeito aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e, em especial, em respeito ao princípio da separação dos poderes, pois entendemos que essa é a escolha política que o parlamento pode fazer, e contrariá-lo por interpretação judicial caracteriza uma indevida invasão da competência do poder legislativo. Por todas essas razões, excelências, pugna ao requerente pela concessão in totum da liminar requerida nos exatos termos delineados na exordial e, respeitosamente, requer que seja negada a liminar parcialmente concedida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. E, por fim, já encaminhando para a conclusão, excelências, eu gostaria de registrar que o Partido Trabalhista Brasileiro ele cumpriu a sua missão constitucional ao trazer para essa Suprema Corte um debate que, inevitavelmente, bateria as portas dessa Suprema Corte. E contribuiu, então, sobremaneira para que nós tenhamos maior segurança jurídica a partir dessa decisão, no pleito de 2022, pois, a partir do que for decidido neste julgamento, os partidos poderão celebrar os seus arranjos políticos de acordo com o que essa Suprema Corte decidir na data de hoje, que a Constituição permite. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ezequiele Barros. Agora, somando os prazos, dividindo-os na forma da jurisprudência do Supremo, cada miticure disporá do prazo de 10 minutos para a sua sustentação. Falará, em primeiro lugar, pelo Partido Comunista do Brasil, doutor Paulo Machado Guimarães, que pode assumir a tribuna virtual e expor as suas razões pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, me permitam
me somar aos cumprimentos que Vossas Excelências transmitiram ontem ao ministro André Mendonça, que ontem inaugurou sua atuação e hoje continua no plenário. Excelentíssimo senhor vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, senhores ministros, senhoras ministras, como já muito bem delineado no relatório do ministro Luiz Roberto Barroso e nos termos de sua fundamentação na medida cautelar concedida, submetida agora ao referendo de Vossas Excelências, né, bem como a exposição muito bem delineada pela colega advogada representante do PTB, autor dessa ADIM, o Partido Comunista do Brasil comparece nessa ação como amicus curiae para buscar contribuir neste debate e, no que diz respeito à medida cautelar, sustenta que ela deva ser, sim, referendada na sua integralidade. Os fundamentos adotados revelam com muita precisão a compreensão que não só a Sua Excelência o relator tem sobre a matéria, mas que o próprio Congresso Nacional teve. O Congresso Nacional aprovou essa proposição legislativa no Senado, depois na Câmara dos Deputados, com quórum elevado, depois do veto posto pelo presidente da República, por 64,28% dos integrantes do Senado rejeitaram o veto e por 76,24% dos deputados e deputadas o veto igualmente foi rejeitado, revelando uma altiva e expressiva compreensão de diversas forças políticas no que diz respeito ao significado dessa lei. O Congresso Nacional, no exercício regular de sua competência legislativa, prevista e no âmbito da possibilidade posta no próprio artigo 17 da Constituição, trata da possibilidade da associação de partidos. E essa associação de partidos, como bem explicitado na própria lei, funcionará como uma agremiação partidária. Portanto, desdobra-se na possibilidade do legislador ordinário regular o funcionamento das atividades partidárias, né, exatamente na linha da possibilidade da criação de soluções de harmonia da ação partidária. Esta lei criou, portanto, um instituto que não tem nenhuma relação com o direito eleitoral. É um instituto próprio do direito partidário e, portanto, tem diferenciação expressiva. E eu frisaria fundamentalmente uma. A atividade partidária da federação associada por 2 ou mais partidos vigora por tempo indeterminado. O estatuto que orientará o funcionamento dessa instituição partidária e o seu programa são os nortes da ação partidária que congrega a ação de vários partidos. Essa é uma inovação que já existe, como bem lembrado, na Alemanha, no Uruguai, na Espanha, e vem sendo cada vez mais reconhecida como uma solução significativa, sensível, porque preserva a identidade política e ideológica de cada uma das agremiações, mas é uma solução política, jurídica, que os partidos adotam para uma legislatura, para uma ação governamental que requer cada vez mais, e Vossas Excelências têm sido atentas em destacar a importância da estabilidade, do respaldo parlamentar às ações de governo. É exatamente a federação, é um congraçamento, uma associação de forças políticas com este propósito. A questão da coligação, ela é um resultado único e exclusivamente do processo eleitoral. É necessário ter presente que a federação funciona a rigor, como muito bem explicitado na resolução do TSE 23670, que de forma rápida, sensível, dedicada, o Tribunal Superior Eleitoral houve por bem aprovar em 14 de dezembro, exatamente a possibilidade de ter essa solução.
Portanto, senhores ministros, entendemos efetivamente possível, né, absolutamente constitucional, nos termos postos na medida cautelar, a constitucionalidade da lei. E, naturalmente, a inconstitucionalidade formal, por ausência total de previsão na Constituição, ela não merece ser acolhida. Não há plausibilidade jurídica na alegação. Por fim, senhores ministros, o Partido Comunista do Brasil me permite apenas destacar um aspecto que nos parece relevante. A solução interpretativa adotada pelo relator, no que diz respeito exatamente por compreender, como corretamente fez, de que as federações funcionam como uma agremiação partidária, o prazo para a sua constituição deve ser realmente conjugando, fazendo uma ponderação de duas normas, uma norma da lei das federações e uma norma da lei eleitoral, que devam ser, sim, constituídas com 6 meses antes das eleições. No entanto, esta lei, relevante lei, esta importante lei, começou a vigorar apenas há 4 meses e 5 dias. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é um diploma regulamentar muito significativo, muito bem elaborado, com a atenção detida de todo o corpo técnico e de todos os ministros do TSE, vigora há 1 mês e 19 dias. É exatamente em função dessa singularidade, dessa circunstância temporal, de uma novidade que tem exigido dos partidos que têm conversado, analisado, se reunido sobre a possibilidade de se associar, encontrar soluções e criar soluções estatutárias, né? E a conformação do programa é que se pede, em caráter excepcional, e apenas para o exercício neste ano de 2022, portanto, no primeiro ano de vigência dessa lei, que se admita a modulação de efeitos da medida cautelar para que apenas, reitero, neste ano de 2022, o prazo para a constituição e o prazo para deferimento, apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo ainda que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, na sua regulamentação, fez um esforço expressivo de redução de prazos e de eliminação da necessidade mesmo da apresentação da inscrição no CNPJ, mas que essa possibilidade possa ocorrer até o dia 31 de maio deste ano de 2022. Acreditamos ser uma solução única e exclusivamente, reitero, em caráter excepcional, apenas no primeiro ano de vigência dessa lei, uma solução ponderada, razoável, na perspectiva de proporcionar as condições, um pouco mais de tempo, para que os partidos possam aprofundar suas soluções e entendimentos políticos no que diz respeito a todas as unidades da federação, porque vão vigorar, conviver por prazo indeterminado, e nisso eu só pontuo. O prazo de 4 anos é apenas para que um partido não seja submetido a uma sanção que a lei prevê. Mas, na realidade, a constituição de uma federação e o resultado natural de um esforço político e jurídico dessa envergadura, Vossas Excelências hão de convir que é realmente com um prazo indeterminado. Ninguém se associa a uns partidos dessa forma, mas nesse ano, para proporcionar melhores condições, um pouco mais, é que efetivamente se pede que essa medida, esse pedido de modulação de efeito em caráter excepcional, para que o registro possa ocorrer até 31 de maio, com a apreciação do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 31 de maio, portanto, o requerimento será apresentado antes, possa ocorrer, né, e esperamos a apreciação de Vossas Excelências sobre esse pedido. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo Machado Guimarães. Concedo a palavra agora ao doutor Marcelo Schmidt, que falará pelo Partido dos Trabalhadores, também dispondo do tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, meus colegas advogados, advogadas, servidores desta casa. O Partido dos Trabalhadores se apresenta nesta presente ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Partido Trabalhista do Brasil, para apresentar suas contribuições ao debate que já se iniciou na Corte neste momento.
Inicialmente, compete ao Partido dos Trabalhadores, quanto aos pontos trazidos na peça inicial, enfrentar de imediato e sustentar que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade suscitada pelo autor da ação. Não há, excelências, uma inconstitucionalidade formal presente na lei que criou as federações partidárias, em razão de que ela não violou, em maneira alguma, o sistema legislativo pátrio. Na medida em que, como bem foi sustentado pelo colega que me antecedeu, doutor Paulo, esta lei foi aprovada no Senado, foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, posteriormente foi objeto de veto do presidente da República e, por fim, ao cabo, teve o seu veto derrubado pela composição do Congresso Nacional por ampla maioria, a legitimar, por fim, colocar uma pá de cal na discussão sobre a eventual inconstitucionalidade formal da lei. Ou seja, a chancela por parte do Congresso Nacional, ambas as casas reunidas para derrubar o veto presidencial, é o suficiente para que seja superada a discussão sobre qualquer tipo de inconstitucionalidade formal que se discute neste momento. Passando para a suposta inconstitucionalidade material da norma, podemos asseverar que, da mesma forma, não se verifica no que foi apresentado da inicial, até mesmo numa análise mais depurada que pode se fazer. Nós estamos aqui a discutir a diferença entre o Instituto da Federação de Partidos e o antigo, já extinto, Instituto da Coligação Partidária para Eleições Proporcionais. As diferenças são inúmeras, já foram abordadas pelo ministro relator, quando da apreciação da medida cautelar, da sua concessão parcial, já foram abordadas aqui pelo colega que me antecedeu, mas gostaríamos, pelo Partido dos Trabalhadores, de apresentar alguns elementos complementares que podem trazer aqui, enriquecer esse debate perante a Corte. Nós entendemos que a extinção das coligações proporcionais, elas aconteceram de maneira natural e com uma evolução do sistema partidário eleitoral brasileiro. Da mesma forma, isso também aconteceu com a criação das federações de partidos. As federações de partidos, que agora estão passando a ser possíveis a partir deste ano, elas trazem inúmeras novidades com relação às coligações proporcionais anteriormente previstas, de modo a se afastar completamente desse instituto já não mais existente no sistema eleitoral brasileiro. A federação de partidos, ela apresenta critérios bastante rígidos para essa união entre os partidos que pretendem assim se reunir pelo guarda-chuva da federação. Esses partidos, eles deverão se reunir por prazo indeterminado. Isso é um texto legal, isso é um entendimento do TSE na sua resolução, e isso é bastante importante que se diga. Não há um prazo de vigência para a existência da federação partidária. Ela deverá existir por prazo indeterminado. Quando se fala que o prazo de 4 anos baliza algum tipo de orientação quanto à duração desta federação de partidos, está a se referir exclusivamente às eventuais sanções para o partido ou os partidos que desejem assim sair ou se desmembrar desta federação. Mas o Instituto Federação de Partidos, ele apresenta a natureza de prazo indeterminado, o que desde já se afasta por completo do Instituto da Coligação Partidária e apresenta uma série de efeitos nesse sentido. Então, no momento em que há uma constituição dessa federação, ela tem, por exigência legal também, a necessidade de trazer um alinhamento político, uma construção política que fique demonstrada para todos aqueles que tenham interesse em depositar o seu voto e a sua confiança nos representantes dos partidos que assim estão federados, ou seja, há necessidade de uma construção política de um estatuto desta federação de partidos, há necessidade legal de constituição de um programa desta federação, ambos devendo ser registrados perante o cartório civil e depois, posteriormente, apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral como requisitos legais para a sua constituição, ou seja, muito diferente do que acontecia antes com as coligações para as eleições proporcionais. Nas eleições proporcionais, a coligação se dava com o único foco de unir forças para aquele determinado pleito eleitoral, diferentemente da federação. Enquanto na federação esses partidos seguem unidos após o pleito e assim desempenhando essa união durante o exercício dos mandatos legislativos que vão ser outorgados aos seus representantes, isso não ocorria antes na coligação. A coligação, nas palavras do ministro relator, quando da concessão da medida cautelar, ela poderia ser chamada de uma fraude, na medida em que ela
induzia o eleitor a erro, no momento que o voto que ele concedia ao seu escolhido poderia, por uma consequência da coligação, eleger um outro representante de um outro partido que não representava aquele ideário, aquelas ideologias, aquelas vontades políticas às quais o levou a votar naquele determinado candidato. Então, a federação de partidos e a coligação, a extinta coligação proporcional, são bastante diferentes. Isso já foi bastante abordado na medida cautelar apreciada pelo eminente ministro relator, também pelo colega que me antecedeu. Gostaríamos apenas também de destacar o ponto que foi objeto de apreciação quando da medida cautelar, que foi com relação ao prazo para a constituição e criação das federações de partidos. Aqui nós temos um ponto bastante relevante e que impacta sobremaneira na vida partidária e no sistema eleitoral do Brasil. Hoje nós temos uma situação em que os partidos brasileiros vivem em plena insegurança jurídica. E direi o porquê. Nós temos, como bem alinhado pelo colega que me antecedeu, uma construção no parlamento, uma construção que gerou uma manifesta vontade dos legisladores pátrios, tanto no Congresso, na Câmara dos Deputados e, finalmente, no Congresso Nacional, reunido para derrubar um veto presidencial, de que o Instituto da Federação passe a existir no Brasil. Então, a vontade do legislador é a existência da federação de partidos a partir já de 2022. No entanto, posteriormente, quando da apreciação da medida cautelar, a requerida nesta ação, o eminente relator adentrou numa discussão que se refere a uma suposta identidade, isonomia entre partidos e federação. Essa suposta isonomia entre o Instituto Federação e o Instituto Partido Político, ele é bastante profundo e, ao nosso ver, não foi apreciado da maneira mais adequada quando da medida cautelar, na medida em que se estabeleceu em sede cautelar um prazo para a constituição das federações partidárias que se equipara ao prazo de constituição e registro de um partido político para que possa participar do processo eleitoral do ano de 22. Ocorre que essa equiparação, por mais que ela seja uma discussão bastante relevante, na prática, na vida prática, como estamos já vendo nesse momento, ela se vê totalmente desarrazoada, se demonstra totalmente desarrazoada, na medida em que ela acaba por reduzir o prazo que os partidos terão para praticar a série de atos que interessam e que são importantes e muitos deles exigidos legalmente, para a constituição efetiva das federações de partidos. Ou seja, a lei criou um prazo que envolvia uma observância plena da data das convenções partidárias, ou seja, até o dia 5 de agosto deste ano, para que fossem constituídas as federações. Posteriormente, a medida cautelar, ao fazer uma interpretação de que haveria uma isonomia entre partidos e federações, reduziu este prazo para até 6 meses antes do pleito eleitoral, ou seja, para o dia 2 de abril de 2022, e mais grave ainda, ao exercer o seu poder regulamentar, o Tribunal Superior Eleitoral, na nossa visão, avançou no sentido de ferir a vontade do legislador, na medida que criou um novo prazo que seria o prazo de 1º de março. Ao nosso ver, o que o TSE faz na resolução 23.670, que regulamenta a lei das federações partidárias, é, na verdade, a criação de uma reserva de prazo para si próprio, para a própria Corte Eleitoral poder apreciar os pedidos de registro de federação de partidos, quando, na verdade, o que o legislador fez foi criar um prazo para que os partidos apresentassem perante o TSE uma vontade de constituir uma federação partidária. Ora, quando o TSE estabelece que os partidos poderão se constituir em federação até o dia 2 de abril, mas o TSE só garante a apreciação dos pedidos de registro que forem apresentados até o dia 1º de março, o TSE extrapola no seu poder regulamentar e assim diminui mais ainda um mês desse processo. Então, excelências, assim como o colega do PCdoB apresentou anteriormente, nós chancelamos aqui, o Partido dos Trabalhadores apresenta um pedido de que seja referendada parcialmente a liminar concedida pelo eminente relator, de modo que a legislação que criou a federação partidária seja plenamente observada, a restituir esse prazo para o dia 5 de agosto para o registro das federações, subsidiariamente, caso assim não entenda esta corte, que esse prazo seja pelo menos modulado para o pleito de 22 e que se encerre no dia 31 de maio. Prazo que nós entendemos razoável para que os partidos pratiquem todos os atos. Obrigado. Obrigado.
Concedo agora a palavra ao amigo Escúrio, Partido Socialista Brasileiro, que falará na pessoa do Dr. Rafael de Alencar Aripe Carneiro. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, nossos cumprimentos especiais ao ministro André Mendonça, com desejos de uma próspera jornada perante o Supremo Tribunal Federal, professor Humberto Jacques, vice-procurador-geral, colegas advogados, muito boa tarde a todos. Buscando contribuir com a Corte, o Partido Socialista Brasileiro entende necessário principiar destacando que a premissa na qual se baseia a exordial é equivocada, data vênia bastante equivocada, considerando que federação e coligação não trazem os mesmos impactos, sejam eleitorais, sejam partidários. Com devido respeito, federação e coligação proporcional não são comparáveis. Possuem natureza jurídica distinta, possuem conteúdo, possuem forma, possuem prazos distintos. Federação é uma associação partidária duradoura. Coligação não. É pro tempore, com finalidade eleitoral. Federação vincula o funcionamento parlamentar. Coligação não. E talvez a mais importante das diferenças, até em função das características que mencionei. Federação pressupõe afinidade programática e ideológica. A coligação não. Tanto é assim que não se encontra no noticiário qualquer tratativa sobre formação de federação entre partidos políticos de campos ideológicos distintos. Portanto, são injustas as acusações trazidas na inicial de que o legislador teria burlado e buscado ressuscitar as coligações proporcionais. Também se mostra indevido, a nosso ver, o argumento da inicial de que a federação violaria a autonomia partidária. Na verdade, é o contrário. A federação pressupõe a liberdade de escolha, a expressão de vontade dos partidos que, se assim desejarem, podem escolher seguir o caminho da federação. É nesse contexto que a federação deve ser tida como um caminho nesse processo democrático de busca de institucionalização e fortalecimento do sistema partidário brasileiro. Assim, caminhou bem, a nosso ver, a decisão liminar no ponto em que assentou a constitucionalidade da lei, o que afastou liminarmente a alegação de inconstitucionalidade da lei que instituiu a federação partidária. Por outro lado, gostaríamos de, com devido respeito, nos manifestar contrariamente à parte final da decisão liminar que restringiu o prazo de constituição da federação que fora fixado em lei. O quadro é o seguinte: o Parlamento estabelecer a data limite do período das convenções partidárias, portanto, início de agosto, e a decisão liminar fixou o prazo de 6 meses antes do pleito, início de abril. Reduziu o prazo, então, em 4 meses. E o TSE, ao regulamentar a matéria, exigiu que o requerimento de constituição da federação seja apresentado com 1 mês de antecedência, logo início de março. O primeiro obstáculo, a nosso sentido, para a ratificação da liminar no ponto, é o princípio da anualidade eleitoral, previsto lá no artigo 16 da Constituição Federal. Como sabemos, a Constituição, a fim de evitar solavancos, surpresas no processo eleitoral, estabeleceu que alterações que nele interfiram sejam fixadas com, no mínimo, 1 ano da eleição. E o Supremo, no paradigmático julgamento do R 637485, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou que esse princípio, como não poderia ser diferente, também se aplica ao Poder Judiciário. Logo, a nosso ver, não é possível modificar o prazo estabelecido na lei, ao menos não para
o pleito de 2022. E, indo além, também discordamos dos argumentos, dos fundamentos da decisão liminar nesse ponto. O excelentíssimo ministro relator considerou que o prazo das convenções colocaria em risco, o prazo das convenções para a formação da federação colocaria em risco a igualdade de oportunidades eleitorais e, para tanto, comparou partidos constituídos e partidos em construção, projetos de partidos. E esse critério de comparação é data vena falho. Federação é uma associação, uma aliança de partidos previamente constituídos, já em funcionamento, com estruturas partidárias em funcionamento. Não podem, portanto, ser cotejados com projetos de partido, em que um grupo de pessoas apresenta, por exemplo, assinaturas em cartório com o desejo de se tornar um partido político, mas ainda sem preencher os requisitos constitucionais e legais, ainda sem a anuência do Tribunal Superior Eleitoral. Temos ainda um outro argumento, e esse de ordem prática, para o pleito de 2022. Manter o prazo fixado na decisão liminar com o acréscimo estabelecido pelo TSE é, na prática, inviabilizar a constituição de federações para o pleito vindouro, vulnerando aí sim de forma frontal a vontade do legislador. A imprensa vem noticiando diariamente as dificuldades das tratativas políticas nesse complexo arranjo que é o de formação de uma federação, especialmente por se tratar de uma inovação legislativa. Qual o quórum para as deliberações no âmbito de uma federação? Como garantir a proteção mínima de cada partido político que vai integrar a federação? Como será o processo de seleção de candidaturas? Todas essas questões complexas estão sendo democraticamente discutidas nos partidos políticos, mas não há tempo hábil, não é minimamente esperável que haja tempo hábil para que todas essas questões sejam solucionadas até o início de março. É por isso, também por esse fundamento prático, que defendemos que seja mantida, seja prestigiada a vontade do legislador, o prazo fixado pelo legislador, democraticamente legitimado para tanto e conhecedor da realidade, das dificuldades político-partidárias. E não nos parece ser muito difícil solucionar a questão. Ao se manter o prazo de lei, início de agosto, ainda que se adote, se leve em conta esse prazo de 30 dias estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para análise dos requerimentos, teríamos até o início de julho para que os partidos políticos pudessem deliberar e tratar sobre as federações. Assim, caminhando para o fim, o Partido Socialista Brasileiro se manifesta pela ratificação parcial da liminar, na parte em que afasta a inconstitucionalidade da lei, mas se manifesta pela manutenção do prazo estabelecido pelo legislador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael de Alencar. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia Rosa Weber, satisfação encontrá-los na tarde de hoje, senhores ministros, encantador encontrar a advocacia eleitoral neste tribunal, já temos saudosas recordações do tempo de TSE. O Ministério Público Federal não pode usar da palavra pela vez primeira em que participa de uma sessão com o ministro André Mendonça, sem registrar a felicidade desse momento, ministro André Mendonça. O funcionamento institucional do Supremo Tribunal Federal possui momentos muito especiais e um desses é o ingresso de um novo integrante na Corte.
no sistema constitucional, a maneira pela qual a Corte se faz permeável àquilo que a sociedade política esperam da Corte. Vossa Excelência, quando chega à Corte, vem como um presente que a sociedade envia ao tribunal para aprimorar aquilo que é a Corte Constitucional que todos os brasileiros confiam. Esse diálogo de aprimoramento, ministro, é institucional da estrutura desse tribunal. Tanto é que o antigo e clássico regimento desse tribunal sempre lhe dará a palavra para votar em primeiro lugar após os relatores. É da tradição desse tribunal querer ouvir e saber o que Vossa Excelência traz a essa Corte a partir dos influxos do sistema democrático de quem o senhor muito ouviu. Quero lembrar-lhe apenas que todos que estão nessa bancada com o senhor já foram benjamins, já foram os mais novos dessa Corte e sabem o que é este papel. Igualmente, Vossa Excelência terá deles a certeza de que possa ser um portador dos ideais constitucionais que Suas Excelências incorporam e que imaginam que o senhor poderá levar às próximas composições desse tribunal, porque um dia Vossa Excelência, como eles, também será decano. O Ministério Público lhe recomenda, lhe espera, lhe deseja coragem para mudar o que deve ser mudado, paciência para entender o que não pode ser mudado neste tempo ou no tempo que virá, e sabedoria para distinguir os casos em que pode se mudar e que não pode se mudar. O Ministério Público estará aqui sempre, em toda a sua trajetória, para lhe pedir coragem e paciência. E como faz com todos os demais integrantes dessa Corte, a admirar o exercício da sabedoria na jurisdição. Invisto parte da minha sustentação em fazer esta saudação que valha para todo o tempo de convivência de Vossa Excelência com a Procuradoria-Geral da República, que sempre haverá um procurador aqui para lhe fazer este cuidadoso trabalho. Senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, há dois pontos iniciais. O primeiro, a discussão sobre a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Vamos à inconstitucionalidade formal rapidamente, até porque não parece ter dissenso, mas a inteligência da petição inicial merece uma resposta à altura. O argumento de que uma PEC imporia o retorno de um processo, de um projeto de lei a uma casa que se pronunciara sobre o tema antes de uma PEC ser aprovada é uma inovação por demais intrusora no sistema de funcionamento do nosso bicameralismo. Há muito mais instâncias e modos de diálogos entre as duas casas legislativas do que a nossa vã compreensão alcança. Uma PEC não é um fato príncipe, uma PEC não é um caso fortuito, não é uma força maior. A PEC é feita dentro da Casa Legislativa e de modo bicameral. Quando ela é aprovada, a Casa sabe o que já aprovou e o que pode a outra Casa fazer a partir daquilo. E soma-se a isso o belo argumento trazido na liminar de que, tendo havido ainda a derrubada do veto, houve uma manifestação bicameral sobre aquelas regras. Então, entende o Ministério Público que a tese da emenda constitucional impor um terceiro exame no processo legislativo é inteligente, ousada, mas descabida. O que seria do nosso Código Civil, cujo projeto era anterior à Constituição, se tivesse que voltar à Câmara dos Deputados, não teríamos Código Civil novo. Com relação ao mérito deste caso, o Ministério Público gostaria de destacar que não está sob júdice a resolução 23670 do TSE. O objeto desta ADIM é a Lei 14.208. Devemos nos ater à literalidade desta regra.
O segundo dado que o Ministério Público gostaria de exaltar é de que estamos em sede cautelar. A discussão nesse exato momento é a existência de perigo na demora e de fumaça de bom direito. De fato, há perigo na demora por conta de ser uma lei partidária, não uma lei eleitoral, uma lei partidária, sobre direito partidário, em ano de eleições, e que pode provocar alguma incerteza ou alguma insegurança sobre as consequências dos agentes políticos que optam por adotar esse novo arranjo de direito partidário. Então, essa incerteza é pouco compatível com a certeza que os empreendimentos eleitorais pedem dos políticos e da política. Então, o prazo do calendário eleitoral em curso, a organização do pleito, indicam que sim, é importante que a Corte diga algo sobre essa lei o quanto antes, e que não entremos num processo eleitoral sem a estabilidade da ordem jurídica eleitoral. Esse valor da estabilidade é muito importante. Tão importante que, ao ver do Ministério Público, ele aponta sempre na direção da preservação da ordem jurídica eleitoral e partidária, especialmente em anos eleitorais. Ou seja, uma mudança judicial da legislação eleitoral ou partidária num ano de eleições deve ser a última ratio, a intervenção final quando tivermos uma inconstitucionalidade extremamente gravosa que não poderia ser deixada de enfrentar no ano eleitoral. Só na dúvida em favor da conservação da legislação. Assim como o Constituinte pediu que o legislador não alterasse as regras eleitorais no ano das eleições, essa recomendação também serve à Corte Constitucional. Preservemos as regras nos anos das eleições, só façamos intervenções quando for extremamente flagrante a inconstitucionalidade. Ainda neste caminho, é necessário termos uma certeza, e é isso que se espera de hoje, sobre a presunção de constitucionalidade dessa norma abstratamente considerada. Há um valor do sistema de controle de constitucionalidade que aqui também se evoca, que é a ideia de que inconstitucionais podem ser as leis, mas os motivos das leis não são declarados quer constitucionais, quer inconstitucionais. O que temos a examinar é a Lei 14.208, e não as causas, as razões, as intenções com a feitura da lei. Digo isso por conta de que afasto por completo o debate sobre estamos a burlar a proibição de coligações a partir da criação de federações. Não confundamos, entende o Ministério Público, a discussão sobre a natureza de um instituto com os efeitos desse instituto. A natureza do caso é liberdade de associação, com a admissão de que a associação de partidos políticos em federações, é esse o título, que é o exercício de autonomia, esse exercício de liberdade de associação tenha a possibilidade de oferecer as mesmas competências de um partido. É apenas essa a verdadeira inovação. Os reflexos que isso pode ter no campo de coligações não torna essa natureza por conta de algum efeito similar numa burla às coligações. Não é isto. Mais ainda, gostaria o Ministério Público de destacar. Estamos aqui, na verdade, numa sábia solução legislativa no processo longo, gradual da nossa democracia de redução do espectro partidário. Quando vejo o Dr. Paulo Machado, e me lembro, logo após as últimas eleições gerais, quando tratamos da incorporação de um partido ao partido que Vossa Excelência hoje apresenta, ou seja, o modelo que tínhamos ali não alcançando a cláusula de desempenho, restava ao partido ser incorporado. Agora, o que temos nas federações é um mecanismo de sanção premial.
É uma indução ao processo, de formas que isso aconteça antes do desempenho nas urnas. Isso incentiva a agregação a priori e não depois do fracasso, e não a posteriori, preservando a personalidade e a existência dos partidos. Houve, então, na verdade, um caminho mais leve, um caminho mais suave no processo de redução do número de partidos políticos, com a inteligência de nós estarmos aqui a fomentar democracia interna nas instituições partidárias, porque um dos grandes nós da federação será alimentar e cultivar a democracia interna dos partidos. Dito isso, sobre a constitucionalidade da norma e sobre a certeza de que é uma norma de direito partidário e não uma norma de direito eleitoral, o Ministério Público entende que essa norma é por completo constitucional, não encontra nela nenhum déficit com relação à Constituição. Tudo que aqui está sendo feito no espaço que o Constituinte permitiu que o legislador agisse, e não invado as muitas possíveis questões problemáticas da operação disso. O que estamos aqui a discutir é se essa norma é ou não é compatível com o marco da Constituição. Com relação à discussão sobre prazo, eu compreendo o capricho do relator em sua cautelar em dar segurança jurídica às eleições. Mas, ao meu ver, a leitura que faço do dispositivo legal dá a entender, e é exatamente isso, que não há nenhuma disposição transitória nessa lei, e entendo que modulação constitucional não é espaço para o Supremo Tribunal criar uma disposição transitória em uma lei feita pelo legislador. O dispositivo que diz é vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias não é uma norma sobre eleições, é uma norma sobre partidos. O que vale aqui, em termos de eleições, é o artigo 6º-A, que diz todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições se aplicam a federações. Se os partidos têm que estar registrados e existentes 6 meses antes das eleições, por que federações não devem ter esta mesma regra se a lei disse as regras dos partidos se aplicam às federações? Então, a meu ver, é inteligente e correta a decisão em dizer que o parágrafo 3º, o inciso 3º do parágrafo 3º precisa ser suspenso se a leitura que se faz dele é de uma autorização para que as federações se formem em cima das eleições. Mas, a meu sentir, essa é uma interpretação feita por alguns postulantes, mas não é uma leitura possível, não é a única leitura possível do texto legal. O texto legal diz claramente, o que vale para partidos, vale para federações, inclusive no que diz respeito às eleições. Se os partidos têm que estar registrados 6 meses antes, as federações têm que estar registradas 6 meses antes. É uma questão linear. Isso não é, a meu ver, um dispositivo que trata do processo de formação de federações para esta eleição. Como bem diz a petição inicial, não se trata aqui de coligação disfarçada. Não se trata de direito eleitoral, se trata de direito partidário. Então, entende, pois, o Ministério Público que a hipótese é de constitucionalidade integral do dispositivo e que poder-se-ia aclarar, fazer uma interpretação conforme a deixar exato que a liberdade de fazer as federações existe e que, se dúvida há, pode ser uma consulta no TSE ou aqui em obter dictum, que, como a regra que vale para o partido, vale para as federações. É necessário que existam 6 meses antes, não havendo espaço técnico para que a Corte crie disposições transitórias ou modifique uma lei que é, ao nosso ver, constitucional. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques.
conforme estabelecido. Terminadas as sustentações orais, na próxima quarta-feira nós iniciaremos a votação desse feito, sem prejuízo dos demais que integrarão a pauta que será publicada. Agradeço aos senhores ministros pelo empenho hoje em terminarmos um grande julgamento importante, aos senhores advogados, aos nossos colaboradores, declaro encerrada esta sessão. Um bom fim de semana para todos os colegas e senhores advogados também.